Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Boa noite. Hoje é 6 de agosto, terça-feira. É dia de acompanhar pela televisão e pelo rádio o Joinville enfrentando o Paraná Clube lá em Curitiba. O empate cá para nós já será um bom resultado. O Paraná está no G4 e acima do Joinville na tabela de classificação. Por falar em esportes, teremos aqui em Joinville o 22º torneio aberto, cidade de Joinville de golfe, lá no Joinville Country Club. Serão vários participantes de 16 a 18 de agosto. Vale lembrar que no golfe, Paraná e Santa Catarina estão juntos. Os estados estão juntos, porque esse torneio vale pelo ranking Santa Catarina e também do Paraná. Lembrando que nós temos o único campo de golfe com apenas 9 buracos, quando o ideal seria termos um campo de 18 buracos, como é o campo oficial. Mas se faz 18 buracos, indo e voltando no mesmo 9 buracos. O golfe não tem condições de ampliar e esperamos que haja em breve um campo de 18 buracos aqui em Joinville. Foi lançado ontem o Festival Gastronômico de Joinville. É aquela promoção que vários restaurantes se reúnem, apresentam um prato ao preço único de R$ 34,90, R$ 35, vamos lá. E toda a população, os turistas, estão convidados a apreciar esses pratos especiais. E aqui eu gostaria de recorrer ao testemunho do Santana, publicitário conhecido aqui de Joinville. Há alguns anos eu estive em Fortaleza acompanhando um congresso nacional fazendo um curso pela Câmara de Vereadores. O congresso foi em outra cidade, fazendo um curso lá em Natal, e eu vi pela primeira vez um festival gastronômico. E cheguei no hotel e recebi um encarte, um flyer sobre o Festival Gastronômico de Fortaleza. E vários restaurantes, com o endereço do restaurante e a foto do prato do restaurante. E eu fui em 2 e realmente gostei. Quando cheguei a Joinville, trouxe essa ideia para a Promotur e para criar aqui também um festival gastronômico, que iria beneficiar os nossos restaurantes. Essa ideia foi levada, o Santana foi convocado para viabilizar essa ideia e acabou morrendo na casca. Anos depois, é viabilizada pelo setor de gastronomia da CDL de Joinville. Certamente são vários restaurantes, mas pelo menos vou repetir a maratona que fiz no ano passado. Estive em 4 deles. O deputado Nilson Gonçalves, a quem eu tenho uma admiração muito grande, convivi com o Nilson na Câmara de Vereadores. O Nilson é uma pessoa fantástica, fantástica. Tem os seus defeitos, como todos têm, mas o Nilson é daquela pessoa que, se você viajar de carro daqui para São Paulo, você viaja em boa companhia, porque ele é uma pessoa, é uma pessoa admirável. Só que, politicamente, o Nilson tem que começar a se preocupar. Ele vai ter, nessa eleição, na sua reeleição de 2014, dois concorrentes diretos, porque disputam o mesmo público, já que são radialistas e também apresentadores de televisão, como é o Nilson. Eu digo preocupar-se porque acho que o Nilson vai se reeleger, mas a preocupação existe. O João Carlos Gonçalves, por exemplo, que foi seu
substituto nos programas de televisão e de rádio, hoje é candidato a deputado estadual pelo PMDB. Como diria o meu editor lá do Notícias do Dia, pré-candidato. E o João Carlos transita muito bem na Barra do Sul, onde tem residência, onde tem muitos amigos, principalmente a família Borges, onde o Nilson, lá em Barra do Sul, onde o Nilson sempre foi campeão de votos. O mesmo em relação a São Francisco do Sul. O Nilson deve ser o mais votado, mas agora tem a presença do João Carlos lá em São Chico, onde o Nilson morou e onde o Nilson também foi sempre o deputado estadual mais votado. O Nilson, ele, por ser jornalista, por ser apresentador de televisão, ele tem uma vida bem diferente dos outros candidatos. Ele não vai à reunião, ele não vai fazer visitas a clube de idosos, ele apenas tem o serviço social da Casa Amarela, que é um serviço também elogiável. O Nilson, por exemplo, no final de semana, ele vai para Balneário Camboriú. Mas sempre quando vem a eleição, o Nilson compensa o tempo perdido trabalhando dobrado. Mas as candidaturas a deputado estadual, ou as pré-candidaturas a deputado estadual do Patrício Destro e do João Carlos Gonçalves, certamente devem preocupar o deputado estadual Nilson Gonçalves, candidato à reeleição pelo PSDB ou por outro partido. Depois do intervalo, nós voltamos aqui no programa Os Colunistas, apresentado diariamente na TV da Cidade, das 19h45 até as 20 horas, depois da revista esportiva do Mira e do Kaká. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Muito bem, por falar em João Carlos Gonçalves, ele não é mais o substituto do Nilson. Será, a partir desta semana, substituto do Beto Gebaile na 89,5, onde o Beto apresenta o programa de jornalismo, de entrevistas, a partir das 7 horas e até as 8 horas. Horário esse que durante 17 anos naquela emissora eu tive a honra de produzir e apresentar um programa semelhante. O Beto, na época, era concorrente na 103 FM e nós, os dois, ele na 103 e eu na 89, éramos os líderes de audiência. Das 5 pesquisas que o Ibope fez durante 5 anos, o Beto liderou por 4 e eu por 1. E olha que nós estávamos bem distantes do terceiro colocado. O governador Raimundo Colombo, mais uma vez, vem a Joinville. Ele vem para liberar recursos, aqueles 14 milhões do Hospital São José, para concluir o complexo emergencial Ulisses Guimarães e também outras obras, outras solenidades. Ele virá à tarde e deve participar também de uma solenidade na CIGE. Segunda-feira é a reunião tradicional da ACIGE. Por falar em ACIGE, vai ser assunto nesse programa ainda hoje. Ontem à noite tinha o lançamento do Festival Gastronômico. Recebi convite, agradeço à Câmara de Gastronomia da CDL, mas decidi ir até Piraberaba, lá na casa do meu amigo Sidney Sabel, ou como diz na pronúncia alemã, o Sidney Zabel. E lá tive o prazer de encontrar velhos amigos, como aí está, eu estou de pé ali, de casaco cinza, ali está o Emanuel Testoni, o José Mira de azul, o Marquinhos de chapéu e o anfitrião, com a camisa do Jack. Nós já estava terminando o programa Ataque e Defesa, já tínhamos jantado e colocamos o papo em dia. O mais curioso desta foto, meus amigos, é que dos 5, 3 são botafoguenses. Não é porque o time é líder, eles são botafoguenses há muito tempo. Ontem, a CIGE convidou 2 colegas, 2 colunistas de um mesmo jornal para falar sobre um assunto. Como nós temos aqui 2 jornais, muitos me perguntaram por que
porque eu não fui convidado. É uma questão de opinião. Eu não gostaria de me estender nesse assunto porque isso envolve as empresas. E aí, se falar sobre as empresas é muito complicado. Mas eu quero dizer que é uma opinião deles, eu respeito. Se eles acham que apenas os dois tinham condições de falar sobre o mesmo assunto, é uma questão de opinião. Eu também tenho opinião a respeito da CIG, que prefiro não externá-la. O Dobradinhas. Nós estamos naquela fase da política como as nuvens, como já dizia aquele velho político mineiro. Hoje as nuvens estão de um jeito e amanhã estão de outro jeito. As nuvens já começaram a se mexer. O vice-prefeito Rodrigo Coelho, por exemplo, já anunciei na minha coluna, está indo para o PSB para ser candidato a deputado federal. E ele me garantiu que não fará dobradinha com o Maicon César, o vereador do PR, que também está saindo do PR. É que eu aventei essa possibilidade e ele negou, dizendo que nunca fará dobradinha com o Maicon César, sem explicar os motivos. O nunca em caixa alta, ou seja, em letra maiúscula, para reforçar a sua posição. Fábio D'Alonso está definitivamente rompido politicamente com o deputado federal Marco Tebaldi. Ele não gostou, e acredito que o Nilson Gonçalves também não tenha gostado, do Tebaldi estar forcejando para levar o vereador Patrício Destro para o PSDB. E o D'Alonso confidenciou a um amigo de que não fará dobradinha com o Tebaldi na próxima eleição em 2014. Só se alguém pedir uma placa com o Tebaldi e com o D'Alonso. O Tebaldi é candidato a deputado federal e o D'Alonso pré-candidato a deputado estadual. Ele me disse que mesmo que o Patrício venha para o PSDB, ele vai sim ser candidato a deputado estadual. E a propósito, como parodiando aquele filme Quem Vai Ficar com Polly, eu pergunto, quem vai ficar com Patrício Destro? Ele está conversando com o PSB, com o PSDB e também a possibilidade dele ficar no PSD. Tenham todos uma boa noite, nós voltamos amanhã, sempre nesse mesmo horário, aqui na TV da cidade, programa Os Colunistas. Se você não viu o programa de hoje, perdeu o de ontem, é só no YouTube e procurar Os Colunistas que você vai ter lá arquivado todos os programas da semana. Até amanhã. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo.